Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, meio ambiente e queimadas. Em agosto, um incêndio de mais de 20 horas afetou cerca de 80% da área do Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O parque era a última fatia do bioma cerrado na região. Fuligens do incêndio chegaram a alguns bairros da capital paulista. O caso se soma a diversas ocorrências dos últimos anos. Para refletir sobre o assunto, nós recebemos o Carlos Dorigan, geógrafo e diretor da WCS Brasil, Associação para a Conservação da Vida Silvestre. Pedro Jacob, professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade da América do Sul. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará as notícias e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Carlos. Bom dia, Pedro. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Seu destaque da semana, o que de mais importante deve acontecer e já aconteceu nessa semana que começa domingo, né, Frank? É verdade. Joel, é repercussão do que aconteceu na semana passada, mas a coisa é tão forte, tão pesada, que ainda repercute nesta semana, né? É a fala do presidente incentivando que as pessoas comprassem rifle em vez de 1 quilo de feijão, né? Nós estamos em uma situação dramática no país, né? Primeiro, com mais de 500 mil de mortos pela Covid, chegando a quase 600 mil pessoas, a crise hídrica impactando diretamente na questão da energia elétrica, o ministro da Economia dizendo que não adianta chorar que a luz vai subir, ou seja, eles não apresentando soluções nenhuma e ainda incentivando que a população se arme, né, da pior espécie. O Brasil, infelizmente, vai na contramão da história, Joel. Aproveitando o tema do programa de hoje, esse governo está queimando o país, né? Nos levando para um momento muito difícil na história do Brasil. Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Professor Jacob, prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao programa, professor Jacob. Bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação poder compartilhar com vocês a nossa conversa sobre um tema tão essencial para o debate hoje em dia. Apesar de existir há quase 30 anos, o Parque Estadual do Juqueri ainda não tem um plano de manejo, item básico para o funcionamento de uma unidade de conservação. Esse documento técnico norteia normas e a gestão dos recursos naturais presentes em um parque e é determinado por lei. O plano aponta as fragilidades do local e pode evitar problemas como os dos incêndios. Bom, Carlos, vamos começar. O que é um plano de manejo para a população entender? Olha, o plano de manejo, ele é um instrumento que existe, é um instrumento legal, né? Que no Brasil nós temos a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E o plano de manejo é um instrumento de gestão. É no plano de manejo que você tem um raio-x, né, que você tem ali as informações do que tem, quais são as áreas que existem. Você faz, dentro do plano de manejo é feito um zoneamento, né, onde você faz a caracterização da vegetação, você faz os levantamentos para poder saber o que tem na área, né? Você tem lá toda a informação básica da unidade de conservação e também você tem os programas de gestão, que vai desde daqueles elementos administrativos, né? Onde você coloca a guarita de fiscalização, onde fica a base, né, da equipe que trabalha na unidade,
E, ao mesmo tempo, você desenvolve programas, né? Por exemplo, programa de pesquisa, para você incentivar que na área aconteçam pesquisas científicas, você tem a relação com o entorno, né? Então, você define ações para trabalhar junto com propriedades privadas que, porventura, existam no entorno da unidade, né? Você faz toda a caracterização e você gera os programas voltados à gestão da unidade. Digamos assim, é o documento base para que as ações de gestão, proteção, enfim, visitação, tudo isso aconteça na unidade de forma planejada, né? E é essencial ter esse documento, assim como é essencial ter uma equipe, né, que vá fazer o plano acontecer na prática, né, para ele não ficar só no papel. Professor Jacob, o que explica a ausência de um plano de manejo no Parque do Juqueri, que já tem 30 anos? Bom, eu acho que o Carlos já mencionou um pouco alguns aspectos, mas sem dúvida é uma falta de responsabilidade da gestão pública, não? Ou seja, temos que entender isso dessa maneira, não? Ou seja, de alguma forma cabe aos municípios, na medida em que esse parque ou a um conjunto de municípios, essa definição, não? Ou seja, no caso do município de São Paulo, vários desses parques estão já com planos de manejo e outros estão em elaboração, não? Então, fundamentalmente, é uma responsabilidade do município e também, obviamente, de alguma forma, é muito importante a pressão da população. Agora, levar em consideração que Franco da Rocha é um município com uma população de muito baixa renda, não? É quase que um município dormitório, pelo menos era até muito recentemente, não? Então, isso também colabora para a fragilidade da implementação deste tipo de, como se diria assim, deste tipo de instrumentos necessários para a proteção da biodiversidade na escala local. Diante dessa realidade, já que o senhor mencionou que a população é de baixa renda, como conscientizar, sensibilizar a população, não só local, mas do próprio Estado, da importância da preservação de parques como o do Juqueri? Quer que eu fale? Isso, vamos lá. Olha, este é sempre a grande interrogação que a gente tem, não? E, obviamente, que isso está associado, de alguma forma, ao papel que a gestão pública precisa ter em relação à população, no sentido de valorizar a importância da sua biodiversidade local, da importância das áreas protegidas para garantir uma melhor qualidade de vida, para garantir umas melhores condições de saúde, para garantir a redução dos riscos, por exemplo, de queimadas, não? Fundamentalmente, porque as queimadas elas têm um impacto enorme em torno de animais, destroem os ninhos, eliminam gerações de exemplares da fauna local, e também criam, como estava mencionando, efeitos sobre a biodiversidade. Então, as queimadas, elas têm impactos não só em torno da biodiversidade, mas em torno da saúde da população, como se verificou no caso do Juqueri, inclusive com o fato de que efeitos dessas queimadas se impactaram na própria cidade de São Paulo, com fuligem, como a gente verificou pelos meios de comunicação. Os efeitos das queimadas também influenciam muito a saúde da população aí no Amazonas, não é, Carlos? É isso mesmo, Joel. Nós temos uma situação que eu acho que eu vejo hoje essa situação de um crescente, né, no desmatamento e queimadas, afetando praticamente todo o território nacional, todos os nossos biomas, né? Principalmente durante esses períodos de meses mais secos, né, como nós temos agora em geral, né, a gente para o sul-sudeste a partir de maio, mais ou menos, né, aqui para o norte e no Amazonas, o período seco ele começa no final de julho, mais ou menos, vai até novembro, e nós temos visto que nos últimos anos há um recrudescimento desses cenários, né, nós temos aí
até por conta, né, desse cenário de mudança climática global, mas não só, nós temos também isso como um efeito de um processo extenso, né, de desmatamento e ações voltadas à ocupação ilegal de terras públicas. E, claro, né, o jeito mais fácil e rápido de desmatar uma área, de ocupar uma área, é desmatando e colocando fogo. E isso acaba gerando um problema seríssimo, porque afeta, claro, nós perdemos aí nosso patrimônio natural, né, nossa biodiversidade, afetamos os serviços ecossistêmicos, né, de uma forma muito ampla, mas diretamente essa fumaça, principalmente nesses períodos mais secos e de queimadas, afetando a saúde das populações. Municípios aqui aumentam muito drasticamente nesse período a entrada de pessoas no sistema de saúde por problemas respiratórios, né? Pessoas muitas vezes que já estão com a saúde fragilizada, ainda mais agora, né, por conta de gente que se recupera, né, da Covid, entra num período que sente a sua saúde ainda ficar bastante fragilizada por conta do excesso de fumaça na atmosfera, né? Você falou em pandemia, ela potencializou o problema que envolve o Amazonas em relação às queimadas e a omissão, né, não só do governo local. Isso, e houve, assim, infelizmente, esse cenário foi trágico demais e nós ainda estamos vivendo, né, um período difícil e, inclusive, houve perdas de vidas, pessoas que, por exemplo, fiscais, agentes públicos mesmo, né, dos órgãos de fiscalização, que, inclusive, perderam a vida, né, pela Covid e claro, já há uma dificuldade de recursos humanos, né, para fazer frente aos ilícitos ambientais, e isso se reflete, e ainda mais, né, durante o período da pandemia, onde houve uma redução, já era precária, né, e nós tivemos aí uma redução muito forte nas ações de fiscalização, comando e controle, né, fazendo frente aí aos processos de crimes ambientais de toda a ordem, né, e no caso das queimadas, nos últimos 3 anos, a gente só tem visto aumentar, né? Aumenta desmatamento durante o primeiro semestre e que é durante esse período que os criminosos, digamos assim, estão cortando as áreas que depois, com os meses secos, eles colocam fogo. Então, nós tivemos um aumento drástico de desmatamento no primeiro semestre desse ano e agora a previsão é que nós tenhamos também um aumento e já estamos batendo mais um recorde, né, dos últimos anos, com o número de queimadas já em processo aqui em toda a região, não só no Amazonas. Professor Jacob, se não me engano, desde 1985, o Brasil queima uma Inglaterra por ano, né? Como sensibilizar o campo progressista aqui do Sudeste para os problemas que envolvem não só a Amazônia, né? Porque nós tivemos o Parque de Juqueri aqui também, né? Nós temos aqui as omissões, mas principalmente o que acontece na Amazônia. Como sensibilizar? Como nós podemos somar forças para evitar esse holocausto? Olha, essa é a grande questão, não? Ou seja, a Amazônia desempenha um papel crucial para o planeta, absorvendo e concentrando o carbono que deveria estar na atmosfera, não? Esse é um ponto muito importante que o Carlos mencionou. Entretanto, o que a gente observa é que essa capacidade está sendo reduzida em decorrência do desmatamento descontrolado e das mudanças climáticas, que eu prefiro denominar que nós estamos numa emergência climática, não? Efetivamente. E o relatório do Grupo 1, que é as condições físicas do IPCC, que foi lançado faz 2 semanas, está sinalizando algumas tendências mas muito preocupantes, não? E que terão que ser debatidas agora na Conferência das Partes, que vai ter lugar em novembro em Glasgow, na Escócia. Agora, como sensibilizar? Veja o seguinte, a comunidade científica faz tudo o que está a seu alcance, desde a difusão de conhecimento. A comunidade educativa, ela tem uma escala menor, uma capacidade menor, uma
vamos chamar assim, um poder de alcance menor, porque ainda a maior parte da gestão nas escolas não dá ao tema meio ambiente a importância que deveria dar. Nós temos que olhar isso desde uma perspectiva da formação dos mais jovens, não? Ou seja, a gente produziu dentro de um projeto junto a um centro que temos na USP, chamado Incline, coordenado pelo professor Tércio Ambrisi e Paulo Artacho, uma publicação justamente destinada para a didática, para ensino fundamental e médio, porque a partir daí que a gente vai efetivamente mobilizando, não? Nós observamos que as organizações da sociedade civil, como o Greenpeace, WWF e tantas outras, não? Eu fiz parte do Greenpeace durante 3 períodos. O esforço que se faz é o máximo possível dentro da capacidade operacional das organizações. Então, quando você diz sensibilidade, eu diria que aquele segmento que sempre esteve sensibilizado está cada vez mais sensibilizado. A grande questão é o confronto com esses segmentos que hoje estão emergindo, como foi comentado, esses segmentos altamente conservadores, associados ao agronegócio e outros segmentos que já são conservadores pelas suas características e que estão ocupando muitas vezes espaços, não necessariamente da mídia formal, mas uma capacidade de disseminação através das redes sociais, através das chamadas redes mentirosas, não? E com o fenômeno do negacionismo, né? Exatamente, e todos esses componentes. Então, eu não tenho receita. O que nós estamos fazendo é o que está ao nosso alcance. Eu participo da Coalizão Ciência e Sociedade. Toda semana a Coalizão Ciências Sociais está tentando colocar nos meios de comunicação, através da SBPC, através de todas as redes, vamos chamar assim, das organizações, das instituições, das pessoas que têm uma visão absolutamente ética, importante e, fundamentalmente, de proteção, não só da biodiversidade, mas da qualidade de vida e da democracia, porque tudo isso está associado. Envolve a democracia, nós estamos verdade. num círculo, nós precisamos voltar a recuperar um círculo virtuoso. Então, o que eu volto a dizer é que o que está ao nosso alcance está sendo feito. Agora, a sensibilização, e a gente pode observar vários programas na televisão que são muito importantes, não? Como Cidades de Soluções, que têm alcance importante na mídia, que fazem dessas agendas o seu tema central, o seu vetor de atuação. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A mudança climática põe em risco 1 bilhão de crianças no mundo. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. Nigéria e República Centro-Africana têm mais risco de sofrer os impactos da mudança climática que ameaçam sua saúde, educação e proteção. A crise climática é uma crise dos direitos da criança, é a primeira análise compreensiva desses riscos sob a perspectiva das crianças. O Unicef avalia a situação de vários países, levando em conta ciclones, ondas de calor e o acesso dos menores de idade a serviços essenciais. Segundo a agência, 1 bilhão de crianças moram em uma das 33 nações classificadas de risco extremamente alto. Essas crianças estão expostas a uma combinação fatal de choques ambientais e climáticos, com uma vulnerabilidade devido à falta de serviços de água e de saneamento, cuidados de saúde e acesso à educação. A diretora executiva do Unicef declarou que, pela primeira vez, existe uma noção completa de onde e como as crianças estão vulneráveis à mudança climática. Henrietta Fore afirma que os direitos dos menores estão sob risco, já que ficam sem acesso a ar limpo, a água potável, a alimentação, a habitação e educação, além do risco de serem exploradas.
O relatório do Unicef traz também o Índice de Risco Climático das Crianças, que revela, por exemplo, que 400 milhões estão altamente expostas a ciclones e 920 milhões de crianças estão altamente expostas à escassez de água. O Unicef lembra que, na comparação com adultos, as crianças têm menos chances de sobreviver a eventos extremos do clima e são mais suscetíveis a químicos tóxicos, a mudanças de temperatura e a doenças. O prefácio do relatório foi escrito pela organização Fridays for Future, representada por jovens ativistas, incluindo Greta Thunberg, da Suécia. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre queimadas e meio ambiente, com o geógrafo Carlos Dorigan e o professor Pedro Jacob. Vamos agora ao momento ODS com Frank Valverde. Joel, vamos lá. Aqui nós do Brasil Cidadão, a cada programa nós destacamos uma das metas do momento ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós vamos destacar o item 13, aquele que fala da ação contra a mudança global do clima. Tá? E esse item 13, aqui no caso do Brasil, o que precisa? Qual que é a nossa meta para atingir até 2030? Nós precisamos melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mudança do clima, apresentando seus riscos, mitigação, adaptação, impactos e alerta precoce para conter essa mudança global do clima que afeta todo o planeta, né? O Brasil está extremamente envolvido na questão da Amazônia, porque tem um bioma fantástico. E, Joel, falando também nessas questões todas, eu também queria acrescentar um dado importante, que nós, aqui do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós fazemos uma enquete que retrata um pouco do clima, né? Não do clima que do sol, essas coisas, mas o clima, digamos, político do momento. E nós fizemos uma questão dessa enquete para o programa de hoje, que foi a seguinte pergunta: você sabia que os incêndios florestais têm expandido savanas no coração da Amazônia? E olha só o resultado da nossa enquete. 55% das pessoas disseram que sim, contra 45% que disseram que não sabiam, né, desse problema dos incêndios. Né? E aí, essa questão que está colocada na nossa enquete fala das savanas. Mas eu acho importante também, quando se fala de savana, explicar para o público leigo o que vem a ser a savana, né? Porque muita gente não sabe direito o que é a savana. E eu passo essa bola para dois grandes especialistas. Eu gostaria que tanto o Carlos como o Pedro explicassem para o público leigo o que significa a savana e, mais do que isso, no que ela é prejudicial para o nosso país. A gente pode começar pelo Carlos. Ok, obrigado, Franklin. Muito bom. Muito boa questão. Em primeiro lugar, é importante destacar que nós temos um bioma, um grande bioma, que é o Cerrado. Ele é um grande bioma de formação de savana, né? Que é uma vegetação adaptada, né? E que está adaptada ao tipo de solo, ao clima, né? Períodos de estiagem longos, né? E é um bioma natural, né, que evoluiu durante milhões de anos, né, e que hoje é um bioma altamente ameaçado no Brasil. Então, quando nós falamos de savanização da Amazônia, não quer dizer que a Amazônia vai virar um cerrado pujante como era o cerrado do Brasil, né, do Brasil Central. É um processo de degradação florestal, onde você tem uma formação florestal secundária, arbustiva, né, e de plantas mais adaptadas ou que são mais resilientes aos períodos de queimada, né, e que acabam substituindo a floresta original, aquela floresta natural. Algumas dessas áreas de floresta, a Amazônia tem alguns enclaves de formações de campinas, de cerrados naturais, que digamos assim, são formações naturais e muito importantes, inclusive com biodiversidade associada muito, de uma forma muito positiva, digamos assim. Então, mesmo esses ambientes de savanas naturais, campos naturais ou de cerrado original, né, eles também acabam sendo substituídos por uma forma de vegetação secundária mais seca, né, mais pobre, mesmo porque
com muita, né, pensando que está havendo já em algumas regiões aumento de temperatura, aumento de queimadas e suscetibilidade a queimadas secas mais extensas, né? Aí se forma uma vegetação secundária muito similar ao que seria uma savana natural, né? Mas não, digamos, é uma savana empobrecida, um tipo de vegetação secundária empobrecida e assim, em termos de biodiversidade, né? Então, em resumo, é um pouco isso que o meu entendimento desse assunto. Professor Jacob. Eu não vou repetir o que o Carlos mencionou, mas, sem dúvida, uma questão que se coloca é justamente aquilo que o professor Carlos Nobre e o professor Lovejoy têm falado sobre a savanização da Amazônia, ou seja, essa degradação natural. E o desafio que está colocado aí é justamente de reduzir o desmatamento, não? O que nós estamos observando é que a atual conjuntura é como se o Brasil tivesse parado no tempo num processo de no bom caminho que estava desenvolvendo em relação à redução do desmatamento, não? Ou seja, nós o Brasil, assim como os Estados Unidos, que se afastaram, por exemplo, da COP, não? O Brasil está repetindo um modelo no qual tem um interstício, no qual é necessário que a sociedade perceba que este período desastroso para o meio ambiente, para a educação, para a saúde, para a ciência, tecnologia, enfim, para tudo aquilo que é fundamental para uma sociedade democrática e sustentável, está sendo desorganizado e desmontado. Por que eu estou falando isso? Porque justamente o caminho para reduzir a possibilidade da savanização está numa tendência, num caminho, olhando para a bioeconomia, não? Olhando para a possibilidade de um fortalecimento das agroflorestas, para um caminho que efetivamente estimule o desenvolvimento com sustentabilidade de áreas nas quais vive população, mas são uma população que está ameaçada justamente pelo total descontrole sobre a mineração ilegal, sobre o desmatamento, e quando se mencionou justamente como sensibilizar as pessoas, uma das questões que se coloca em relação à madeira ilegal ou à madeira que é explorada é a certificação, não? Ou seja, a necessidade de ter políticas que fortaleçam cada vez mais a certificação e, com isso, a população também se sinta, aqui no Sul, corresponsabilizada pela proteção da Amazônia, não? E é interessante que a gente traga essa questão porque o Carlos mencionou o Cerrado, e o Cerrado e toda a região do Pantanal foram violentamente afetados em 2019 e 2020 e continuam sendo. E quando a gente vê as imagens, por exemplo, na região do Pantanal, do esforço pela recuperação da vegetação, do resgate de animais, tudo isso deveria estar sensibilizando as pessoas. Só que, concomitante a tudo isso que está acontecendo na área ambiental, nós estamos vivendo esse momento também tão crítico para a história da humanidade como é a pandemia. Então, se juntaram fatores que, obviamente, também criam uma dispersão na capacidade de articulação e de mobilização nesse sentido. Um relatório do Instituto Semeia, baseado em um levantamento com mais de 300 parques, mostrou que 86% deles têm conflito com ao menos um ator social, como caçadores, agropecuaristas e pescadores. Além disso, 40% dos parques não possuem um plano de manejo, e entre os que possuem, somente 18% o plano está integralmente implementado. Como fornecer uma cultura de proteção ambiental? E quais os impactos da falta de investimento? Começo com você, Carlos.
Olha, essa é uma questão bastante importante, sabe, Joel? A gente tem acompanhado, eu acompanho aqui e trabalho em ações voltadas à implementação de áreas protegidas desde os anos 90, né? E sempre, assim, é uma questão crucial, né, que tem sido trabalhado nessas décadas. E eu entendo que nós tínhamos, independente de governos, nós tínhamos uma linha de ação onde o Estado, com todas as dificuldades, né, falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros, buscava construir essa estrutura, né, tanto que nós tivemos em 2000, né, o estabelecimento da lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A partir daí, somou-se os esforços dos estados também nas frentes de implementação e consolidação das áreas protegidas, né? Na Amazônia, você vê que nesse período nós tivemos aí um aumento de áreas protegidas, assim, nós temos atualmente na ordem, se somarmos unidades de conservação em terras indígenas e quilombolas, nós temos mais de 50% da Amazônia sob algum tipo de proteção formal, né? Então, assim, tínhamos esse caminho sendo trilhado com muita dificuldade, mesmo organizações do terceiro setor atuando ativamente no apoio técnico, né? As universidades também, cada vez mais participação da sociedade civil na implementação das áreas protegidas, e nos últimos poucos anos nós vemos um retrocesso nessa dinâmica. E aí, claro, as ameaças aumentando, as estruturas da gestão das áreas sendo sucateadas ou fragilizadas. Nós tivemos uma questão que é praticamente invisível ultimamente, mas que nós tivemos logo no início da gestão atual, né, do governo Bolsonaro. Em 2019 já nós tivemos uma redução da estrutura do ICMBio na Amazônia, então alguns escritórios, algumas coordenações regionais foram extintas, as chefias de unidades de conservação foram reduzidas e hoje se trabalham através a gestão das áreas são feitas através de núcleos de gestão, então você tem uma equipe que tenta, a duras penas ali, atuar em várias áreas protegidas de forma simultânea, e claro, né, nós não temos uma evolução na estruturação, né, na destinação de mais recursos, né, e ao mesmo tempo na necessidade de renovação dos quadros de recursos humanos. A gente ainda tem pouca gente trabalhando em muitas áreas, né? E isso faz com que esse sistema todo esteja fragilizado. Isso abre caminho para o aumento das ameaças. Então, hoje, aqui na Amazônia, que é onde eu conheço melhor, nós temos aí um aumento das fronteiras dos ilícitos, que, de certa forma, recebem um incentivo governamental, uma vez que ações de controle e comando não são realizadas adequadamente para fazer frente a isso. Então, nós temos um cenário muito negativo. Então, as ações ilícitas, aí sim, nós vemos hoje, inclusive, nas redes sociais, né, na internet, gente exibindo com orgulho quando entra numa unidade de conservação para caçar. Isso está acontecendo de forma escancarada, sabe? E também aí a questão da mineração, inclusive em territórios indígenas, ameaçando os povos indígenas. As áreas protegidas, né, sendo aí invadidas por diversas atividades ilícitas e com um sinal verde, né, de que tudo bem que isso esteja acontecendo. Então esse é um cenário muito triste, né, que acaba gerando essa fragilização do nosso sistema de áreas protegidas e que vai recair sobre a nossa economia, né, porque vai influenciar a redução da qualidade dos serviços ecossistêmicos, né, já está influenciando negativamente sobre a questão de águas, ar puro, né, digamos, afetando o nosso patrimônio ambiental, natural, né, no Brasil, patrimônio público, e que acaba sendo aí, gerando esse cenário bastante negativo, infelizmente. Falando em cenário, professor Jacob, como é que o senhor vê esse cenário que é apresentado pelo relatório do Instituto CEMEA? Muito preocupante.
obviamente, não? Inclusive, eu gostaria de ressaltar o quanto que dentro da sociedade civil existem organizações como, por exemplo, o SOS Mata Atlântica, que ano após ano vai apresentando para a sociedade a perda de biodiversidade, não? A perda de nossa depauperada Mata Atlântica, não? Que hoje tem menos de 9% do que era original. Por outro lado, eu acho importante mostrar ao público também o quanto as iniciativas que existem, que articulam ciência com gestão, são fundamentais. Então, por exemplo, o relatório, o documento, o mapeamento do MAP Biomas, que apresentou semana passada um documento mostrando que os rios estão secando no Brasil, não? Então, o que nós estamos observando é que justamente na medida em que você tem uma perda da disponibilidade de água, uma dificuldade enorme de diálogo com a população, uma falta de responsabilidade também da gestão pública, não tem outra possibilidade que mostrar exatamente essa precarização na realidade dos parques, ou seja, o número de parques sem programas, não? sem políticas claras para sua utilização, obviamente potencializa a intrusão, não? Potencializa a possibilidade de invasão por delinquentes ambientais, não? Literalmente, esse é o termo que a gente pode estar utilizando, ou seja, lamentavelmente, o que nós observamos, e tem um longo processo histórico no qual, por exemplo, as pessoas contaminadas por mercúrio de garimpos já vem de 40, 50 anos atrás, no mínimo, não? E, além disso, toda a violência que hoje está muito mais descontrolada, não? E que, apesar, por exemplo, do papel fundamental das comunidades indígenas, que inclusive estão em Brasília aguardando pela definição aí do STF sobre o marco temporal, que é outra aberração, não? Porque a gente vê que estamos juntando uma peça para buscar mostrar que existe um potencial de círculo virtuoso, não? E que essa comunidade, por exemplo, que tem tido um grande interlocutor no Ailton Krenak, não? Que fala justamente do quê? Um livro que eu recomendo a leitura que chama Ideia para Adiar o Fim do Mundo, não? A importância que tem de mostrar que tudo isto está na nossa mão para fazer diferente. O problema é o confronto, é a correlação de forças políticas, não? O desastre que nós vivemos explicitamente com o então ministro Ricardo Salles e o silêncio que nós observamos do presente ministro, que ninguém sabe nem sequer o nome, porque ele não aparece na mídia. Então, parece que tudo está sendo feito nas catacumbas do Palácio do Planalto, não? Em algum lugar recôndito, no qual nós não temos clareza, não? Ou seja, qual é o papel desse novo? O anterior se chamava sinistro, este se chama escondido, não? Ou seja, aonde que está a gestão do meio ambiente explícita? Parece que ela está no Ministério da Agricultura. Essa impressão que começamos a ter. Ou de simplesmente ficar mais restrita. Agora, é importante destacar, eu estava vendo matéria hoje, de que dentro do Congresso há um esforço por articular atores pluripartidários para trazer, digamos, uma discussão, inclusive, sobre o papel que o Brasil vai exercer na COP. Mas temos uma outra questão fundamental em tudo isso, que é o tema do licenciamento ambiental, não? E esse embate sobre licenciamento ambiental que toca diretamente em torno dessa questão também dos parques, não? E da proteção dos recursos naturais.
Professor Jacob, eu vou completar as informações que o senhor falou em relação à água, citando dados do MAP Biomas. Nas últimas 3 décadas, o Brasil perdeu cerca de mais de 15% da superfície de água, o equivalente a 3,1 milhões de alqueires. A situação mais preocupante é a do Pantanal, com redução de 74% da superfície de água. Os dados, como disse, são do Mapa Biomas, que também apontou que as queimadas atingiram quase 20% do território nacional no mesmo período. Nós estamos quase fechando a sua participação no programa, o senhor vai sair um pouco antes, a pedido, tem outros compromissos, e eu gostaria de fazer uma pergunta final para o senhor. Acerca de diversas regiões que nós estamos vivenciando no país, está mostrando que futuro para os brasileiros? Estamos num ponto sem volta, professor? Eu não quero ser pessimista. Nós estamos num ponto no qual a sociedade brasileira precisa estar ciente dos riscos que se está correndo. Do risco que está se correndo, por exemplo, em reeleger um governo sociopata, um governo negacionista, um governo que desmonta a política ambiental, um governo que não tem uma visão de futuro, um governo que só tem uma visão oportunista e, ao mesmo tempo, é fundamental que a sociedade se dê conta do quanto o Brasil depende efetivamente da sua biodiversidade, de quanto o Brasil precisa ser cada vez mais estimulado a fortalecer a agricultura familiar, o quanto que a importância da agricultura familiar tem a ver com uma questão fundamental num país como o Brasil, que é a segurança alimentar. O quanto que é fundamental, e o Carlos mencionou isso várias vezes, que abordemos a questão dos serviços ecossistêmicos, porque isso pode parecer para o público algo um pouco incompreensível, mas é muito simples de explicar. A proteção da mata ciliar é, por exemplo, um serviço ecossistêmico. A proteção da floresta é um serviço ecossistêmico. A proteção da floresta e evitar o desmatamento tem a ver com outro tema que hoje se coloca extremamente importante, que são os rios voadores, que é justamente o fluxo de água da Amazônia, que, na medida em que aumenta o desmatamento, se reduz e provoca, entre outros, esta situação tão crítica que estamos vivendo no sul há mais tempo, no sudeste, no centro-oeste, não? Onde estão os grandes reservatórios de água além da Amazônia. Não? Da Amazônia vem justamente o rio voador. Mas todo este sistema que está em crise, não? Hídrica e energética, que vai afetar diretamente a população. As pessoas vão sentir isso na pele, já estão sentindo com o aumento das tarifas, não? De forma descontrolada, mas a questão que mais me preocupa em relação à crise hídrica pode ser o potencial de conflito social provocado justamente pela falta. E, além disso, há um tema que para mim é essencial, é a transparência da gestão pública, esclarecer à população todas as medidas que poderão ser antipopulares, não? Que são justamente o racionamento, mas dar o máximo de transparência para que as pessoas entendam que isto está sendo feito em virtude de duas razões. De uma razão é, obviamente, a falta de previsão, de planejamento, e de outro, que esta realidade da escassez hídrica veio para ficar. Ou seja, a mudança, ou seja, a emergência climática não é um chavão. A emergência climática é a realidade que está batendo nas nossas portas muito antes, talvez, do que o previsto. Ou seja, a sociedade civil tem que reagir já. A sociedade civil tem que reagir já. Os meios de comunicação estão dando bastante visibilidade e muitos pesquisadores, como meu amigo e colega Pedro Cortes, têm participado muito em programas, inclusive, acredito, também no Brasil atual. O professor Wagner Ribeiro tem participado também sobre
com temas, trazendo esses temas. Agora, nós temos que romper essa bolha e ampliá-la. Essa é a grande questão, não? E por isso que é tão importante a difusão desde uma perspectiva da corresponsabilização e não do catastrofismo. Mas o cenário de curto prazo é para que as pessoas acabem ficando muito preocupadas, assustadas, e, lamentavelmente, como ainda prevalece, em geral, uma visão mais individualista, a grande questão é como se articulam lógicas de cooperação entre a ciência, os governos e a sociedade. E a sociedade, esse é um tema fundamental que nós precisamos avançar. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer que eu faço parte dessa legião de cientistas, pesquisadores, formadores de opinião, que, na medida das suas possibilidades e dos espaços existentes, se esforçam por trazer esses temas desde uma perspectiva de que existe luz no fim do túnel, de que existem respostas, mas que estamos vivendo num momento no qual temos que romper com essas barreiras que certos segmentos da sociedade criaram. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer revê-lo novamente, professor. Pois não, estou à disposição para outras oportunidades. É que eu tenho uma banca de tese daqui a pouco. Sem problema, professor. Vamos voltar a esse assunto. Muito prazer de conhecer o Carlos Dufranc. Estou sempre à disposição para estar conversando com os ouvintes. Um grande abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Nós permanecemos com o geógrafo Carlos Dorigan falando sobre as queimadas no país. Antes de continuar a conversa com o Carlos, eu preciso dar um convite para você, ouvinte. Para você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros Como Você Sabia e Como Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Você também pode assistir lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas, no YouTube, e no Instagram e no Facebook. Nesta quinta-feira, nós teremos uma live com a professora Marina Penchilivanes, idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade. Muito importante. Nesta quinta-feira, 2 de setembro, uma live com a professora Marina Penchilivanes, idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, o que está faltando muito no nosso país atualmente. Não perca, quinta-feira, dia 2 de setembro, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 numeral Setor. Muito bem, nós continuamos nossa entrevista aqui, conversando com o Carlos. Carlos, eu fiz aquela pergunta para o professor em cima daqueles dados do Instituto Semeia, que são dados absurdos, né? Uhum. E aí eu gostaria de saber a tua opinião. Olha, nós estamos aqui, eu vou repetir, nas últimas 3 décadas, o Brasil perdeu cerca de mais de 15% da superfície de água, o equivalente a 3,1 milhões de hectares, e a situação é mais preocupante é a do Pantanal, né? Com redução de 74% da superfície de água. Os dados são do MAP Biomas, que também apontou que as queimadas atingiram quase 20% do território nacional no mesmo período. No Amazonas, as queimadas atingiram quanto? Qual é a porcentagem, Carlos? Olha, nós temos um aumento expressivo, né, anualmente. Esse ano a gente já está vendo, já se fala que estamos batendo o recorde do ano passado. O ano passado nós tivemos aí um aumento de pelo menos 300% desde 2015, né? Eu acho que assim, gradativamente desde 2015 nós temos visto um aumento expressivo, né, nos números de desmatamento e na sequência queimada, porque os dois andam juntos, né? Então as queimadas elas têm aí aumentado significativamente. Há alguma variação de ano a ano, mas o
o gráfico, digamos assim, de crescimento mostra aí esse aumento substancial, né? Em 2015 nós já vimos um ano de muita queimada, acho que foi em torno de 6 mil focos de calor ao longo dos 6 meses, dos 5 meses, né, de seca, que acontece, né, entre julho e novembro. E esse ano, o ano passado, já foram mais de 16 mil focos, e esse ano a gente está parecendo que vamos passar esse número. Então, é um processo crescente, né, que acompanha o desmatamento, e tudo isso influenciando, e não só na Amazônia, né, mas todo o Brasil e seus biomas. Há um processo de redução da superfície ocupada por água, né, que é isso que mostrou o Mapa Biomas, que tem a ver diretamente com o desmatamento, porque nós aí expondo mais o solo, né, essas grandes superfícies ocupadas por monoculturas, né, como no caso da soja, entre outras culturas, e mesmo pastagens, né, isso vai fazendo com que a água se dissipe com mais facilidade, né, a floresta, a vegetação natural, tem esse papel, né, de reter umidade no solo. Então, há um processo de ressecamento, né, digamos assim, acontecendo no Brasil, e isso mostra o Mapa Biomas, e é muito preocupante, né, porque isso é interessante, porque é um ciclo que se retroalimenta, porque o primeiro impacto vai vir para a agricultura, principalmente a agricultura de grande escala, e, claro, acaba afetando todas as formas de agricultura, inclusive a familiar, e porque são os maiores usuários da água, né? Então, a água hoje, assim como a energia, os principais usuários são a agroindústria, né? A agricultura, mesmo a indústria em geral usa muita água e muita energia. Os domicílios, digamos assim, no Brasil, né? As unidades familiares utilizam muito pouca energia e água em comparação com a indústria. E claro, isso vai se reverter sobre a economia, né, e vai acabar afetando a todos. O importante destacar também é a ausência, né, o déficit de saneamento básico em várias regiões do país. Né? O Franklin Valverde, você vem agora com os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. É verdade, João. Antes de dar os destaques, eu quero convidar a todos e a todas a visitar o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá você vai encontrar inúmeras matérias muito interessantes, muito importantes. Entre elas você vai encontrar, por exemplo, uma matéria que fala genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta. Né? Olha só o absurdo desse genocídio que está sendo constantemente cometido neste país, né? Além do genocídio, que a gente pode até considerar assim, da pandemia. Né? Também nós temos uma matéria que fala de uma jornalista presa por denunciar o surto de Covid na China, que está correndo risco de vida, além de outra que fala de uma idosa que pede gordura de boi no açougue para alimentar 9 pessoas da sua família. E a matéria que eu quero dar destaque hoje, que ela está diretamente ligada ao tema do nosso programa, é a seguinte: aqui em São Paulo, ponte é construída sobre a rodovia para permitir a passagem de animais. É um corredor ecológico, como o pessoal chama esse tipo de ponte, né, que está na rodovia dos Tamoios. É uma matéria escrita pela Isabela Alves. Né? A startup brasileira Plantiver construir essa ponte verde que permite que os animais passem de um lado para o outro da rodovia, né, sem precisar cruzar a estrada. Né? Então ela passa por essa ponte que é exclusivamente para os animais, não é para pessoas, não, é só os animais que vão passar de um lado para o outro da reserva, né, e não precisando atravessar a rodovia dos Tamoios, aquela que vai para Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, né, no litoral norte de São Paulo, São Sebastião. Né? Então esse é um dos destaques que eu quero dar. E, Joel, também uma coisa que é importante, essa e outras matérias podem ser acessadas nos nossos portais e estão disponíveis também no formato de áudio, né, por meio de uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É o Observatório do Terceiro Setor tendo uma atitude de integração, né, de todos e todas. Muito bem, tá aí. O Carlos, uma informação dada pelo Franklin, e até mesmo você já citou, de acordo com o Mapa Biomas,
1,6% do desmatamento registrado entre 1985 a 2020 ocorreu em terras indígenas, que, segundo a FUNAI, corresponde a 12% do território nacional. Os dados apontam que, apesar de o Brasil ter 59% do seu território ocupado por florestas, a maior parte está degradada ou em processo de regeneração, após ter sido derrubada. Qual a importância, Carlos, de a gente ouvir e valorizar o papel dos povos originários na proteção dos biomas? Olha, o Brasil é um território indígena, né? Nós sabemos que o processo histórico de ocupação relegou as comunidades indígenas em territórios limitados, né? A nossa forma de viver, produzir, organizar a ocupação do território não era a forma de ocupar, né? Tanto que as comunidades indígenas nos dão essa lição, né? De conceito de propriedade privada é uma coisa imposta, né? Durante o período de ocupação europeia nas Américas, e a posse coletiva, né? Esse uso comum de territórios e por grandes áreas territoriais é um exemplo, né? Que levou o Brasil desde o início do século XX, né? Um processo de reconhecimento, né? O Marechal Rondon, né? Todo que criou o Serviço de Proteção ao Índio, que depois veio a se transformar na FUNAI, né? O Brasil ele foi um dos países da América do Sul que criou uma política específica, né? Para cuidar dessas questões quando se viu com esse problema relacionado ao conflito existente, né? Entre as culturas indígenas e a sociedade envolvente, né? Que foi ocupando e organizando o território, né, no formato que nós conhecemos. Então, eu acho que, assim, as terras indígenas ainda são insuficientes, nós ainda temos muitos processos em curso de reconhecimento, e em paralelo a isso, nós vemos uma sanha, né, da banda podre, digamos assim, do agronegócio, que busca, ao invés de criar melhorar a produtividade das áreas já ocupadas, né, que já são patrimônio privado, né, como melhorar a produtividade extensiva dessas áreas e, ao mesmo tempo, não buscar, né, esse processo ilegal de ocupação de terras públicas. Terras indígenas são terras públicas no Brasil, mas que têm uso fruto dos povos originários. Né? É isso. E as terras indígenas, assim como áreas ocupadas por outras comunidades tradicionais, são áreas produtivas, sim, sabe? Eu trabalhei muitos anos aqui com pesquisa na área de uso de recursos e aprendi muito com povos indígenas aqui do Rio Negro, são mais de 30 etnias que vivem aqui, e que, por exemplo, a agricultura é riquíssima, são centenas de culturas agrícolas, além da mandioca, né? Nós temos várias tipos, e é uma forma de produzir onde você produz por ciclos, né, de uso da terra, que você permite a regeneração florestal, enriquece a floresta, né, quando você deixa aí uma diversidade de plantios, né, que vão ficando, domesticação de plantas. Então, assim, isso, por exemplo, seria se nós tivéssemos um maior incentivo econômico e maior reconhecimento do papel dos povos indígenas no uso sustentável da floresta e do território. Podemos estar vivendo uma outra realidade, né, Carlos? Isso, e desenvolver um agronegócio de base indígena, sabe? Muito importante seu destaque, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu preciso das suas conclusões finais, mas antes eu quero ver o destaque final do Franklin. Você destacou muito bem o papel do terceiro setor, e nós temos uma página para as organizações do terceiro setor que buscam continuar sobrevivendo pelo impacto que tiveram durante a pandemia, que é o Apoie 3 Setor. Não é isso, Franklin? Exatamente, é um convite que eu faço a todos e a todas que visitem essa plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos de diversas áreas. apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E nós estamos já chegando ao final do programa, Joel, e eu quero dar minha frase síntese, né, para passar as palavras para o Carlos já encerrar e você também. As questões ambientais nos dias de hoje deixaram de ser locais
e qualquer agressão ao meio ambiente atinge toda a humanidade. Carlos, preciso fechar o programa, como eu já te disse, nós estamos caminhando, uma pergunta final. O que mais importante, em 1 minuto, rapidinho, você poderia deixar registrado nesse momento para os nossos ouvintes? O que é mais importante eles começarem? Nós apresentamos uma realidade muito difícil para o nosso país em relação ao meio ambiente e às queimadas. Como a sociedade pode reagir, Carlos? Olha, eu acho que nós vivemos um período crítico, né? Inclusive com esse paradoxo existente, né? Nós temos aí uma ameaça crescente que é promovida por políticos, líderes religiosos, pessoas que têm um viés negacionista, que colocam parte da sociedade contra esses esforços que nós, vocês, inclusive, propagam muito através dos veículos, né, do Observatório do Terceiro Setor. Por exemplo, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, é uma agenda super importante que nós precisamos de engajamento da sociedade e nós precisamos combater o negacionismo, combater as más políticas que ameaçam e que fragilizam as frentes voltadas a construir uma agenda positiva. Então, eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos todos estarmos juntos para fazer frente a essas ameaças. Obrigado. E a sua presença será necessária em outros programas para a gente denunciar e construir outro momento em termos de meio ambiente para o Brasil. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Carlos Dorigan, geógrafo e diretor da Associação para a Conservação da Vida Silvestre, de Pedro Jacob, professor titular da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Mulheres Muçulmanas e o Preconceito na Sociedade. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.